Irmãos, o Senhor, Ele age de maneiras tão surpreendentes com as nossas vidas, né? Você tem motivos para louvar, para agradecer? Se você for olhar, e nessa semana mesmo, até hoje mesmo, você tem motivos para agradecer ao Senhor. O que Ele tem falado comigo nesses últimos tempos, e até por conta da eleição, que é no mês que vem, né? Que dia que é a eleição? Dia 6 de outubro. Quem é que está acordando aí com os carros de som? Hein? Eu sou um deles. Passo o carro de som lá na frente da rua, misericórdia, glória. Bate, é aquela coisa, né? A gente acaba acostumando. Mas eu tenho visto ultimamente os debates, né? Aí passa os debates na televisão, eu acabo assistindo. Não vou nem falar o nome, né? Mas eu tenho acompanhado uma certa pessoa aí, meu xará, e ele, isso, já sabe, já ganhou, né, quem era. Amém. E é o seguinte, o modo como nós vemos a política, enfim, é bom a gente tocar nesse assunto também, e diz respeito à justiça, né, José? O que nós temos visto ultimamente, nos últimos tempos, e não é de hoje, os últimos anos que tem vindo, é uma série de injustiças parecendo justiça e a justiça se tornando uma injustiça, né, Paulo? Infelizmente, as coisas estão se distorcendo. E não é surpresa nenhuma para nós, cristãos, porque Jesus já avisou que isso iria acontecer. As coisas injustas se tornando justas, as mentiras se tornando verdades, e aquelas pessoas que não se alegram com a injustiça, que odeiam a injustiça, são ridicularizadas, marginalizadas e taxadas como pessoas erradas. Alguma semelhança conosco ou não? Nós que somos conservadores, né? Que prezamos pela família, porque família nós entendemos que é projeto de Deus, amém? Nós entendemos isso e nós simplesmente somos taxados como anormais agora. Aqueles que valorizam as coisas valiosas, as coisas que não têm preço, mas têm valor, são aqueles que são desvalorizados, infelizmente. E o que o Senhor tem falado comigo nesse tempo é justamente sobre o reino. E o reino de Deus, não qualquer reino. O que nós temos visto aqui são governantes, pessoas lutando por um cargo, lutando por uma posição de poder. Mas, na verdade, as pessoas estão disputando quem é que é menos mal, né? Quem é que tem menos coisas para serem acusadas? Quem é que faz melhor as coisas em troca de algo? Quando nós olhamos a vida de Jesus, e é isso que eu quero frisar com os irmãos hoje, Jesus, ele veio para quê? Para estabelecer o reino dele aqui na terra. Jesus não veio num berço de ouro, Jesus não veio usurpar o trono de ninguém, Jesus não veio se eleger, ainda que os fariseus quisessem fazê-lo. Jesus, ele veio numa simplicidade tão grande, que ao nascer ele foi colocado no quê? Numa manjedoura. Um lugar simples. Manjedoura é lugar de bebê? Não. É um berço, né, no mínimo. Mas ele veio numa manjedoura. Estava ali em Belém, em uma manjedoura. Então, a partir daquele momento, Jesus, ele inaugurou o reino. Um reino diferente de tudo aquilo que as pessoas já haviam visto. João Batista, quando ele cita a respeito do reino, ele fala o seguinte: olha, é chegado o reino de Deus, arrependam-se. O que eu digo a vocês é, eu batizo com água, mas chegará aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estava apontando justamente para Jesus. Amém? Em Lucas 17, no versículo 20, quando Jesus ele é questionado pelos fariseus, Lucas 17, no versículo 20, e diz assim, ó, certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus?
E Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. 21. Não se poderá dizer está aqui, está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Ou seja, Jesus é o reino de Deus. Amém? Amém. Vocês estão aí? Glória a Deus. Jesus é o reino de Deus. Foi exatamente o que ele declarou. O reino de Deus já está entre vocês. Jesus, ele veio justamente manifestar o reino de Deus. Lá em Lucas 4:43, ele diz exatamente qual é a missão. Lucas 4, no versículo 43, nós vamos ler. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades. Pois para isso eu fui enviado. Então a gente logo vê a missão de Jesus. A gente vê algumas histórias a respeito dele, né? E pessoas que foram curadas por ele realmente. Pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas, pessoas que receberam Jesus em suas casas, pessoas que testemunharam milagres a respeito do que ele fazia. Tudo isso é muito bom. Mas tem algo além. E é justamente isso que Jesus veio trazer para as nossas vidas. Jesus não é só um profeta, né, como os fariseus achavam. Jesus não é só uma pessoa que faz milagres. O pastor Igor falou ontem aqui, né? As pessoas buscavam Jesus por aquilo que ele podia fazer, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e aí as pessoas ficavam atrás dele por causa desse pão material, quando na verdade deveria ser o pão da vida. Jesus é tudo isso e muito mais, porque Jesus, ele veio trazer um reino não visível, um reino invisível e tão palpável quanto aquele que nós vivemos hoje. Jesus declarou o reino muitas vezes através do Evangelho. Se nós formos ver ali no Novo Testamento, Jesus fala a respeito do reino por volta de 86 vezes é citado. Quando Jesus repete várias vezes algo, Douglas, ele estava falando sério. E ele usava diversas parábolas para falar, pastor. Lá em Marcos 4, 26. Marcos 4, 26, nós vamos ler até o 29. Diz assim, Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, presta atenção, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes o quê? E crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo do quê? Da colheita. Mais para frente ali no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 18, nós vamos ler. Lucas 13, 18. E aí Jesus tem um diálogo ali muito legal, olha só. Com que se parece o reino de Deus? Com que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna o quê? Árvore. E os pássaros fazem ninho em seus galhos. Diz também, com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Simplesmente que o reino de Deus ele está em constante expansão. O reino de Deus, e assim como ele disse na primeira passagem ali de Marcos, ele diz, olha, ele planta a semente e vai germinando, e mesmo que nós estejamos dormindo, acordados, mesmo que nós não saibamos como,
O reino de Deus, ele continua em constante crescimento. Por quê, Michael? Porque não depende de nós. Nós. Somos meros lavradores. Somos os mensageiros, sim, que plantam, mas sem nós percebermos, porque isso é muito bom, porque não depende de nós, depende do Senhor, somente dele. Sem nós percebermos, o reino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E hoje aqui na igreja local nós temos uma casa cheia. Por quê? Porque o reino se expande para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para todos os lados que a gente possa imaginar. O reino de Deus não é algo palpável. O reino de Deus é meramente espiritual. E nós somos parte desse reino, amém? Então eu te pergunto, você tem fome e sede de justiça? Amém? Você tem paz e alegria? Então o reino de Deus está em você. Amém? Amém mesmo? O reino de Deus está se expandindo constantemente. O reino de Deus é para todos? Não? Quem acha que sim? É para todos? Quem acha que não? Não acha nada. Lá em Lucas 9, no versículo 59. Lucas 9, 59. Olha só que interessante. E outra pessoa, ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios. Você, porém, deve ir anunciar o reino de... Eita! Próximo. Outro ainda disse, Senhor, eu vou te seguir. Beleza. Mas deixe que antes eu me despeça da minha família. O que Jesus responde? Quem põe a mão no arado e olha para trás não está, o quê? Apto para o reino de Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus, ele tem um propósito para nós. Jesus, ele veio estabelecer o reino, mas ele não veio estabelecer o reino sozinho. Ele só inaugurou, certo, pastor? Agora ele faz um convite a mim e a você. Você quer ser participante desse reino? Agora, se você olha para trás, para a velha vida, para as coisas que você poderia perder, quando na verdade não é perca, é uma renúncia para algo maior. Quando você olha para trás, você não está apto. Volta aí quando você estiver apto para o reino de Deus, porque uma coisa eu falo, é uma renúncia muito grande. Perder para ganhar, certo? Na verdade, nós não estamos perdendo nada. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo muito interessante, irmãos. Quando eu vi pela primeira vez, me impactou de verdade. Diz respeito justamente a este tempo nosso aqui na Terra. Justamente ao nosso propósito aqui na Terra. O que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus e quais são as nossas prioridades quando nós pensamos em reino de Deus. Está pronto aí? Amém. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura!
Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Pegou o coração aí? Fez refletir um pouquinho? Amém? Que Paulo, ele fala a respeito disso. E Paulo é uma reflexão para mim. Paulo, ele teve uma experiência única com o Senhor. Jesus o escolheu de uma forma sobrenatural. E aí, quando ele estava indo pegar uma carta autorizando ele a perseguir os cristãos, Jesus se colocou diante dele e disse, Paulo, por que você me persegue? E aí, Paulo, imediatamente, depois dessa experiência, ele ficou cego. E aí, no momento que ele ficou cego, ele enxergou. Enxergou a realidade de quem era Jesus. Enxergou a realidade de que o reino deste mundo não vale nada, porque num dos versículos que ele cita em uma de suas cartas, ele diz, olha, eu sou um cara estudado. Eu estudei a minha vida inteira, eu fiz as melhores faculdades, né, na época. E ele diz o seguinte, olha, tudo isso eu considero como esterco. Literalmente ele escreve assim, esterco. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não que o que Paulo fez não tenha valido de nada, porque o propósito que Jesus tinha para Paulo era isso. Paulo escreveu inúmeras cartas. Se a gente for ver aqui no Novo Testamento, tem inúmeras cartas de Paulo. Se ele não fosse estudado, né, Tiago? Se ele não tivesse estudado o Pentateuco, todas as questões judaicas, ele não citaria tantas coisas em suas cartas a respeito de Jesus, tudo apontando para Jesus. Mas o que Paulo fez aqui é algo que as pessoas não têm coragem, abrir mão de tudo. E ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu o valor do reino, ele entendeu o que era o reino de Deus, o perder para ganhar. E ele é muito feliz quando escreve lá em Romanos 14, 17, nós vamos ler Romanos 14, 17. Diz assim, ó, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de quê? Justiça, paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Amém? Paulo, então, ele, resumidamente, ele diz que não são as coisas palpáveis que têm valor. O reino não se trata disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quem é a paz que excede todo entendimento? Se você tem Jesus, então você tem o reino. Se você se alegra, então você tem o reino. Se você tem fome e sede de justiça, então você tem o reino e você manifesta o reino. Jesus em Mateus 6,33, todos conhecem, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Jesus aí demonstra o reino com palavras e com ações, amém?
Olha lá em Lucas 11:20. Uma das testemunhas, ele fala assim, ó, se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou em vocês. Jesus, ele implanta o reino e todos os valores do reino estão lá no Monte das Oliveiras, né? Quando Jesus ele prega aquele sermão, o famoso sermão do monte, né, pastor? E alguns valores do reino eu anotei aqui. Controlar a ira, eita Deus, evitar a imoralidade, manter o casamento, ser honesto, abster-se de reviver as ofensas, né? Praticar oferta, oração, jejum, coração sincero, abster-se de julgar os outros, escolher o caminho estreito, quando ele fala da porta, né? Ter cautela em relação aos falsos profetas, prática dos valores. Tudo que Jesus pôde manifestar, ele nos ensinou. Tudo que Jesus queria nos ensinar, ele ensinou e continua ensinando até hoje. Lá, quando Jesus ele envia os 72, em Lucas 10:9, vamos ler. Lucas 10:9. Jesus diz aos 72, ó, curem os enfermos e digam-lhes, agora o quê? O reino de Deus chegou até vocês. Até aí só. E aí esses 72 vão pregar o evangelho e dizer, olha, se arrependam-se, é chegado o reino de Deus, ele está entre nós, Jesus está entre nós, a salvação chegou para nós, arrependam-se. E aí eles voltam muito felizes até Jesus e dizem, Jesus, nós curamos enfermos, aconteceu conforme a tua palavra, nós espalhamos o evangelho, as pessoas ficam falando de nós, do seu amor, do Senhor. Aí Jesus vira para ele e José fala, vocês estão felizes por causa disso? Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. E o nome de vocês é conhecido pelos anjos. Amém? Quem quer ser conhecido aí pelos anjos? Não por nossas obras, mas aquilo que nós fazemos em nome do nosso Senhor. Amém? Então entenda uma coisa, quantos lembram aqui de Rodolfo Abrantes? Que é o ex-vocalista do Raimundos, uma banda secular. O Rodolfo é o seguinte, diferente de muitos outros artistas aí, né, pastor, que eles se convertem e permanecem, né, onde estão. O Rodolfo, ele foi totalmente na contramão. E o pessoal achou que ele era maluco, era louco, como a gente viu no vídeo ali. No auge da carreira, no auge da banda, Rodolfo se converte e aí, então ele entende, tem a sacada dele. Jesus é isso? Uau! Jesus é isso? Então não tem nada aqui nessa minha velha vida que vale a pena viver. E aí então ele deixa a banda, ele conversa com todo mundo, deixa o pessoal briga com ele, né? Porque estão no auge, não entende nada. E aí ele abre mão de tudo, Paulo. Renuncia a tudo, toda a fama, tudo aquilo que ele estava vivendo, porque Jesus mudou a vida dele. Jesus fez algo diferente nele. Valores do reino que foram implantados sobre a vida dele. E aí então ele entendeu, olha, não tem nada que vale a pena viver que seja do meu passado. Daqui para frente são os valores do reino, amém? Quantos querem ter os valores do reino? Meu bom Daniel, vamos te ver. Irmãos, Jesus, ele veio estabelecer este reino. Jesus, é até engraçado, né, quando a gente vê, quando ele é tentado lá no deserto, aí Satanás puxa ele lá e fala, ó, tá vendo esses reinos aqui, ó, tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. É engraçado, né, porque quando Satanás foi expulso do céu, Deus deu alguma coisa para ele, pastor? Não, né? E como é que Satanás estava oferecendo uma coisa que ele não tinha? Alguém deu para ele, né? Quando Deus criou Adão,
ele disse o quê? Governo. Quem é que deu o governo para Satanás? O homem. Satanás oferece exatamente aquilo que foi entregue por nós para ele. Misericórdia. Aí sabe o que Jesus faz? Lá em Colossenses 2, versículo 14. Vamos ler. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou que os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente aos vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos e cerimônias ao dos sábados. Sai até aí, por favor. Jesus, ele comprou o reino, ele comprou a nossa liberdade. Antes nós estávamos vivendo no reino das trevas, certo? Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus vem e ele compra esse direito e é dado a nós. Ele entrega a nós, Michael. Esse reino é dado a nós, o reino de Deus é estabelecido e é entregue a nós através do sangue, da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Jesus, ele veio estabelecer isso. E nós nos alegramos nisso. Então, irmãos, eu pergunto a você. Por que nós reclamamos tanto? Se já não foi dado tudo. Eu pergunto, por que, se Deus nos deu o propósito de nós assumirmos este reino e fazê-lo crescer, por que nós permanecemos reclamando? O lugar que nos é posto, sabe? Muitas vezes a gente até reclama, Zé, da nossa profissão, daquilo que nós estamos fazendo no nosso trabalho, do lugar que nos é colocado ali, passa um tempo e aí você já não vê mais vantagem naquilo, e você pergunta, Deus, por que é que eu estou aqui ainda? O que é que eu estou fazendo aqui? Olha, enquanto o propósito de Deus não se cumprir naquele lugar, através de você, é ali que você tem que estar. Estabelecer o reino de Deus é justiça. Enquanto não houver justiça onde você está, tem alguma coisa errada. Enquanto não se manifestar o reino de Deus onde você está, tem alguma coisa errada. Porque a própria palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? Você tem um embaixador, tem um rei, certo? Tem um presidente. O Brasil tem uma série de embaixadas em diversos países, né? E nós que representamos um país celestial, porque nós não somos daqui, nós somos embaixadores do reino de Cristo. Onde Jesus está? Nós somos os representantes e nós somos do melhor dos países de toda a terra. Nós representamos, olha só, nós representamos o melhor país que existe. E por que não manifestá-lo às pessoas? Hein? Somos embaixadores, somos representantes deste reino, deste país. E por que não? Olha, eu quero te dizer uma coisa excelente. Eu tenho um rei que é benevolente. É um rei que não cobra imposto. É um rei que não cobra para entrar no reino dele. Tudo que ele pede é que você aceite o sacrifício que ele mesmo fez por você. E é assim. E é assim que nós nos tornamos propagadores deste reino. E aí ele está expandindo. Amém? A banda pode subir, por favor? As palavras finais de Jesus, quando ele está falando com os discípulos antes de subir aos céus, ele diz e ele pede a nós: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a grande comissão, Zé. É a grande comissão. Aí você pergunta, tá, ide pregar o evangelho, mas como é que eu posso manifestar isso com a sua vida? É fácil e é difícil, não é?
Porque da mesma forma que as pessoas vivem as suas vidas para este reino, nós precisamos viver a vida pelo reino. O reino do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.